Bom Dia é Hoje, com Cláudia Fleury. Começamos falando de autoestima. A nossa frase diz, que é do Charlie Chaplin, eu tenho minhas dúvidas, tá? Mas o que vale é o conteúdo dela, ó. Aprender a se colocar em primeiro lugar não é egoísmo, nem orgulho, é amor próprio. Sua opinião sobre a frase, Manuel? Bom, é muito interessante porque esse amor que nós falamos, ele é traduzido muitas vezes não só num carinho, mas também num trabalho de coração e alma. Quando nós amamos alguma coisa, a nossa língua portuguesa, ela não tem o mesmo peso que tem a língua inglesa. No caso, quando a gente gosta de um sorvete, I love this ice cream. Eu amo esse... Nossa palavra amor, ela tem uma carga mais forte. Porque é esse cuidado, esse carinho, essa alma que nós colocamos em um relacionamento onde a palavra amor, ela está no topo. Então, por que nós não mereceríamos o amor pelas criaturas e pelas pessoas e pelos seres humanos que nós somos? Então, eu concordo exatamente. Não é orgulho, é uma questão de amor próprio. Então, quando nós temos o amor próprio, nós fazemos os trabalhos mais maravilhosos, nós conseguimos conviver com as pessoas de uma maneira prazerosa e harmoniosa, porque nós amamos a nós. Então, estendemos o nosso amor e reconhecimento a nós, também para as pessoas que estão perto de nós. Que show, adorei, bacana. Mários, quem se ama alcança melhores resultados. Gente, vou falar, na verdade eu peguei essa frase do Mários. A gente conversou, enfim, eu adorei ela. E eu agradeço, porque é uma oportunidade de colocar também no programa e para a tua audiência também um pouco do que nós acreditamos, pensamos e principalmente levamos como mensagem através do nosso trabalho como palestrantes e escritores agora, né? Bom, para se amar, nós precisamos nos olhar. Então, a pessoa precisa se olhar, não só fisicamente, né, na frente do espelho, mas também se reconhecer. Por quê? Nós temos aqui esses jovens talentosos, né, colocando música pra gente, uma coisa tão bacana, tão agradável, que música é a arte, né, é a expressão do sentimento do ser humano através do som, né? Então, é uma coisa tão fantástica. Poxa, eu fico imaginando, se eles não tiverem paixão por isso, amar isso, né, e nos trazer esse trabalho, ele não fica completo, né? Então, a pessoa precisa se enxergar, não só fisicamente, às vezes as pessoas distorcem um pouco. Não, eu estou bonito, eu estou bem. Não, eu posso estar bonito por fora e não estar legal por dentro, né? Mas se olhar com um outro olhar. Como é que eu me enxergo? Como é que eu me vejo por dentro? Será que eu estou bem? Eu acho até que seria bacana se as pessoas todos os dias se olhassem na frente do espelho e se perguntassem: a vida que eu estou levando hoje, ela está legal? Está de acordo com o que eu gosto? Se não estiver, eu posso fazer alguma coisa para melhorar? Legal. E se tiver, vamos comemorar, né? Tem que começar primeiro pensando o que gosta, porque tu falaste que muitas pessoas às vezes pensam assim, será que eu estou fazendo o que eu gosto? Mas eu encontro muitas pessoas que não sabem nem o que gostam, que não sabem nem aonde querem chegar. Sim. Descobrir primeiro quem eu sou, do que eu gosto, o que me faz feliz, seria por aí o primeiro passo? Eu acho que não é uma questão do tempo, sabe? O que eu descubro antes? Se eu me amo ou se eu amo fazer alguma coisa? Eu tenho um filho, né? E eu vejo como exemplo assim, ó. O que eu acho que que eu acredito que é a tarefa dos pais? Orientar através dos bons exemplos, né? Os valores que nós acreditamos, né? E observar as tendências que os nossos filhos têm. Por quê? Porque o talento, ele começa já no início de todas as fases que nós temos. Por isso que é comum quando nós vemos um músico e a gente descobre que ele cantava quando era pequeno, adorava cantar dentro de casa. Ninguém se deu conta. E os pais são esses observadores, né? Que podem dar excelentes exemplos e também observarem as tendências. As tendências estão ali escancaradas. Depois que a gente lembra, pô, mas sabe, era mesmo, ele adorava pegar um violãozinho quando era criança. Essas coisas aparecem, às vezes, passam batido, como a gente diz. Então é muito importante, na minha opinião, observar em nós mesmos. Né? Tem coisas que a gente gosta de fazer, tem outras que a gente não gosta, e a gente vai descobrindo, sem esse estresse de dizer assim, eu não descobri ainda o que eu gosto. Está cheio de gente que não descobriu ainda o que gosta, né? Mas às vezes porque não se observou.
Porque às vezes a família, um amigo diz, cara, mas tu tem toda a cara de ser um cantor, tu tem todo o jeito de ser um cara dos números, adora cálculos, mas a pessoa não se deu conta. E às vezes tem um excelente cantor trabalhando no açougue, por exemplo, né? Ou no caixa de um supermercado. A pessoa está ali fazendo uma coisa que às vezes ela não gosta, ela não sente prazer e tal. E às vezes isso é temporário, porque se ele já sabe onde ele quer chegar, ele está hoje no açougue, está no supermercado, está naquela loja, está em outra atividade. Mas ele sabe onde ele quer chegar. Então ele está indo aos pouquinhos até chegar naquele momento de consagrar uma coisa importante que o Emanuel falou, a nossa alma. Ela fala muito alto, a gente tem que aprender a ouvir o que a nossa alma diz, que são as habilidades, os dons, os talentos, né? E eu insisto, estou adorando porque eu vi que tem muito talento aqui com a gente e está adorável a música, viu? Gurias, posso falar assim? Olha, eu já estou aqui com uma intimidade com vocês. Vocês têm um livro que se chama Realize-se e uma palestra com o mesmo nome, Isso. Realiza-se. O que vocês tratam no livro, na palestra? Vocês falam muito sobre a questão dos 4 pilares da autoestima. Quais são eles, enfim? Emanuel, eu falei bastante agora. Sim, falou bastante, então a hora me toca a mim. Né? Então, Cláudia, a nossa palestra, basicamente, nós vamos vir com a questão da autoestima falando o que é, do que se trata. Depois partimos para a explicação de quais são os fatores que fazem com que essa autoestima esteja elevada ou ela esteja baixa. Então, isso é uma condição sine qua non, tanto, ou seja, sem a qual a gente não pode deixar de contar, falar sobre o que é autoestima para o nosso público, tanto na palestra como no livro, falar dos fatores que elevam e que abaixam, para depois entrar no nosso método, que são as 4 ações básicas que vão fazer com que a sua autoestima eleve e que possa fazer a manutenção dela. O que leva a autoestima da gente? Olha, Que leva? falamos das 4 ações já de uma Eu estou vez. querendo revelar tudo aqui. Bom, vamos lá, a gente pode Mas nós falar de podemos forma... Claro que não sim. tem receita de bolo, o pessoal Claro, vai ler o livro, exatamente. vai... Não, é tranquilo. Eu acho que a gente pode comentar, porque esses 4, que seriam 4 ações, né? São 4 ações, começam, então, com a seleção das coisas que nós pensamos. O que eu penso hoje, a meu respeito e a respeito das coisas que eu quero fazer, me ajuda de alguma forma ou me atrapalha? Se eu imaginar que eu sou um cara fracassado para determinada coisa, eu mesmo estou minando, né, ou sabotando a minha possibilidade de E um sucesso. adendo, muitas vezes o que eu penso pode não ser uma realidade concreta, é uma realidade minha. Sim, Né? Uma pode impressão ser. minha. Ela de pode ser algo. um desejo teu. Sim. Ela pode ser uma vontade que tu tens. Mas daí, dependendo do que tu escolhesse para ti, tu pode buscar os recursos, as ferramentas, o conhecimento necessário. Né? Eu acho que se alguém decidir que quer trabalhar com cavalos, se ela não tem o conhecimento, ela pode buscar essa informação. Ela pode ir atrás, ela pode estudar, ela pode fazer cursos, ela pode ver vídeos. Hoje nós vivemos, e nós escrevemos isso no nosso livro, o melhor momento da humanidade. Quase toda a informação que nós precisamos, nós vamos lá e encontramos na internet. Né? E isso é fantástico. Mas então, o primeiro ponto é, nós temos que selecionar o que nós pensamos e falamos, porque daí nós vamos selecionar o que nós fazemos. Exatamente. O segundo ponto... Selecionar, desculpa, só porque eu estou interessado em nossas saber. ideias. Vai lá. Seleciono o que eu penso de mal dos outros, de mal de mim mesma, de que algo não deu certo na minha vida, Posso tudo dar que um é pensamento exemplo? negativo. Posso dar um exemplo? Deve. Por exemplo, se tu pensas mal de uma pessoa, tu pega esse pensamento e diz assim, ó, onde esse pensamento ajuda para o meu crescimento pessoal? Onde esse pensamento negativo sobre a outra pessoa está gastando o meu tempo com a minha felicidade? E às vezes tu chega à conclusão que o pensamento negativo que tu tem sobre os atos de outra pessoa, eles estão roubando o teu precioso tempo da tua felicidade. E gera uma energia também esse pensamento, certeza. porque gera uma sensação, Sim. gera um sentimento, Com certeza. muitas vezes uma angústia, Sim. né? Nós costumamos dizer, Cláudia, que isso aqui é como se fosse a nossa mente, é como se fosse um grande depósito. Tu tens que tirar aquilo que tu não precisa mais para começar a usar informações e pensamentos que vão te positivar, que vão te ajudar na tua... E até te fortalecer. Te fortalecer também, te ajudar na tua caminhada como ser humano, te ajudar na tua busca com uma felicidade. Tem pessoas, eu tenho vários amigos e alguns me disseram, não existe a felicidade. Eu disse, tudo bem, mas o que tu acha?
Então, de uma maneira poética, me disseram, existe o caminho da busca da felicidade, que ele pode ser muito mais contentador do que E aí o dá até próprio um outro objetivo. programa, né? O que é felicidade e o que é sucesso? Sim. É verdade. É algo muito Sabe que as coisas meio que se confundem. Fama também. Pode ser famoso e não ter sucesso. Né? Porque aconteceu um episódio lá e tu consegues notoriedade pública. Até porque se tu fosse, por exemplo, aconteceu um acidente contigo e o mundo inteiro vai saber. Ficasse famoso. Mas se tivesse sucesso, não, foi uma tragédia que aconteceu na tua vida. Mas não perdendo os 4, tu chamasse de eu já me pilares, empolguei, né? já fui. Eu tava entrando no cinema. Primeiro, cuidar do pensamento. Sim. Porque tu faz uma reprogramação de pensamento. Claro. Mas não necessariamente tu não possa pensar aquilo, né? Porque a gente não... Por exemplo, tu não tá com raiva, não vai dizer, nossa, não vou pensar negativo do outro. Tu pensa, mas tu controla aquele pensamento e Sim. tenta não continuar com ele. Seria isso? Eu vou dar um exemplo assim, ó. Os nossos amigos aqui que trabalham com a música, se eles acreditarem que não vai dar certo o que eles estão fazendo, isso serve para qualquer profissão, eles já se enfraquecem a partir do momento que eles não confiam em si próprios. Então, essa é a seleção. Qual é o tipo de pensamento, né? Existe, inclusive, aquele mantra muito famoso, né? Que é o hei de vencer. As pessoas falam... Conheço esse mantra. Não, conhece? Sim, pode dizer pra mim, já antigo. quero Hei de anotar. vencer, né? Hei de vencer, hei de vencer. Então, tu insiste naquele pensamento, naquela ideia que reforça a tua autoestima e a tua autossegurança quando tu vai fazer alguma coisa. A partir daí, tu precisas vivenciar, porque a gente está falando no campo das ideias. Tu estás mudando a tua forma de pensar, selecionando. Isso aqui não serve, né, Manuel? Isso aqui isso aqui é ruim, isso aqui é negativo, isso aqui é um pensamento que não me leva para lugar nenhum. Agora, imaginar, eu até uma vez falei para uma amiga, projeta na tua mente o teu sucesso. Imaginem-se tocando, nós nos imaginamos, né, palestrando num estádio lotado, cheio de pessoas aplaudindo, felizes. Tu é o cara! É isso aí, é para isso que a gente trabalha, né? Todos nós queremos atingir algo. Então, esse é o melhor O pensamento. que as crianças fazem com muita sabedoria, né? Eu vejo meu filho brincar, ele se imagina em lugares, enfim, eu fazia isso muito quando eu era criança. Eu brincava que eu era apresentadora de TV. Olha aí, que bacana. É verdade. É verdade. Então, projetaste uma ideia e é como se tu jogasse assim, como se jogasse lá adiante aquele ponto e agora tu vem atrás dele. Às vezes a gente nem se dá conta. A gente não se dá conta. Tu já imaginasse que um dia tu ia estar lá num espetáculo maravilhoso, num programa de sucesso, etc. E aí tu vai atrás. Eu tô aqui. Primeiro falamos da mente. Segundo ponto, fiquei curiosa. Sim, Vivenciar. Então, vivenciar. Ou seja, Vivenciar Claro. aquilo que tu É. deseja. Olha só. esse nosso método, ele é apresentado de forma didática, ele tem que ser apresentado 1, 2, 3, 4. Mas essas ações, elas estão interligadas. Então, não seria assim, ó, primeiro fazer isso, depois fazer aquilo. Mas, por exemplo, no momento que nós partimos do pressuposto que as nossas ideias estão começando a ser selecionadas para serem ideias que são melhores para nosso desenvolvimento, para nossa alegria, para nossa felicidade, para nossa plenitude como pessoas, nós começamos a vivenciar aquilo que nós temos aqui dentro. Nós começamos a viver como quem acredita nessas ideias. É a postura. Tu já imaginaste se nós viéssemos aqui no teu programa com essa, com essa alegria de sermos convidados para falar com a autoestima, contigo, com os nossos queridos músicos, com a doutora, e eu dissesse para ti, Cláudia, a autoestima, a pessoa tem que acreditar naquilo que faz. Porque a gente tem que ter energia na vida. Linguagem corporal. Hoje, Eu ia te oferecer um cafezinho. sim, hoje eu Dá me um- sinto tão forte, tão cheio de energia. Então, o que acontece? A postura tem muito a ver. Ó, já até Tudo melhorei a a ver. minha. Porque tu acredita, e outra coisa, nós não gostamos de falar da parte negativa dessa história, que existe. O mundo é o mundo faz parte de um universo onde existem as forças positivas e negativas. Isso é natural, não estou falando de mal e bem, mas positivo e negativo, como a nossa rede elétrica tem. Mas nós temos que falar sobre a parte negativa também. A parte negativa, ela se concretiza. No momento que nós pensamos que nós não somos capazes,
que nós não temos segurança, que nós não valemos a pena ou que nós não merecemos, os nossos resultados estão aí. A gente tem que focar. É. Eu sempre escutei falar muito na questão de focar no que tu deseja e não no que tu não deseja. Né? Até para dar um exemplo, eu falo muitas vezes aqui no programa, para ti que está me assistindo agora, não sai daí. Né? Fique Eu tô conosco. te mandando sair daí, Fique conosco. né? E eu vejo isso muito com o meu filho, que tem 3 anos. Eu chego para ele e digo, não coloca a mão aí. Automaticamente ele coloca a mão. Né? É E quando eu digo, não, faz aquilo ali ó, que a mãe está te pedindo, e aí ele faz exatamente. Interessante isso, né? A gente recebe comandos, o não muitas vezes é entendido como sim. A questão é que eu também acredito que nós precisamos reformular a nossa forma de expressão, porque, como tu disseste, não saia daí é uma coisa, fique conosco. É uma outra mensagem. É um convite agradável, né? Porque às vezes até quando diz assim, não saia daí, parece uma ameaça, né? Não saia daí, hein? Porque parece que tem um perigo acontecendo. O convite, o acolhimento. Comigo. Fica comigo. Vamos ficar juntos? Vamos ficar juntos? Daqui a pouco a gente tem mais uma conversa. Sim, e assim a gente vai... Fica sentado aí, vamos tomar um mate. Também pode ser. Também. Que esse assunto ele se esmiuça tanto, Cláudia, que nós falamos então do método com 4 ações e nós conseguimos chegar na segunda. Já, É né? verdade. Na Mas assim, segunda, né? vamos tentar acelerar então. A terceira, todas são muito importantes, mas a terceira é afastar-se dessas ideias negativas. Por quê? Nós mudamos... Essa é a mais ninja de todas, como fazer E essa isso? é a que vai segurar a onda. Por quê? Porque tu já começaste um processo de selecionar o que tu pensas, automaticamente como tu ages e reages, né? Depois nós temos essa forma de mudar a nossa postura. Aí nós vamos para uma outra etapa onde nós começamos a parar de entrar na onda negativa. Poxa, eu sei que às vezes chega alguém e pega e fala assim, ó... Olha, fulana, estão falando mal de ti, tem uma fofoca e tal. Mexe com a gente. Ninguém gosta de ouvir falar que alguém está fazendo uma fofoca sobre a gente, tá? Falando mal e tal, às vezes é uma injustiça, mas nós podemos lidar de outra forma. Nós costumamos dizer que a maioria dos problemas que a gente enfrenta na vida tem solução. Só algumas tragédias, doenças graves que a gente não consegue resolver, mas a maioria, tá? A gente consegue resolver mudando a nossa atitude. Um exemplo, no trânsito, tá? Pô, as pessoas às vezes se xingam, perdem a cabeça. Eu é que escolho se eu vou brigar no trânsito ou não. Não é a pessoa que me ofendeu. Eu é que vou decidir se aquela pessoa vai passar pela minha vida ou se ela vai parar ali. Eu faço a decisão. Então, tem que ter muito autocontrole. Exato. Mas pensa bem, se tu tá buscando a tua felicidade... Tem que ter muito. Imagina o vai cara perder bate no tempo teu numa ouvido, briga. te manda longe. É Querido, difícil. Vamos conversar, vamos dialogar agora? É difícil, mas ou então, como essa pessoa não quer diálogo, deixa ela passar. Deixa ela passar, ela xingou e passa, e ela vai buscar o seu caminho naquela linha, porque o teu trilho é outro, tá? O teu trilho é o da felicidade. Não tem tempo para isso. Não dá mais. Tu acha que eu vou perder meu tempo com uma fofoca sobre fulano e tal? Eu digo, não. Vamos fazer o seguinte, ó. O meu tempo foi muito mais precioso, porque eu estou mais a fim de sorrir do que de chorar, né? É mais ou menos isso. E falta a última ação. Sim, a última ação, ela que entra, né, didaticamente ela entra sendo a última, mas no decorrer da vida da gente a gente vai começando a usá-las, né? Que é comemorar todos os sucessos e conquistas que nós temos, entendeu? Porque nesse momento que tu já... E eu gosto de recapitular, é uma coisa bem de palestrante recapitular. Olha só, tu começou a ter boas ideias para tua vida. Tu começa a vivenciar aquilo que tu acredita. Aí tu chega e começa também a se defender da negatividade que vem de graça pra gente, né? É verdade. Vem de graça, não precisa pedir. Te jogam 5 ou 6 pensamentos negativos todo dia. Aí tu chega e tu começa a comemorar aquilo que tu conseguiu. Show. Com o teu esforço, independente do tamanho. O que a gente faz? É como se nós estivéssemos dando um choque de alegria para nós mesmos, dizendo, tu tá no caminho certo. É como se nós tivéssemos... comemorar, por exemplo, nós aqui... Tu é o cara. Sim, exatamente. Exatamente. Tu é o cara. Inclusive, eu tenho um amigo que é vendedor, que ele disse, eu comemoro sempre que eu faço uma venda, eu comemoro sempre que eu bato uma meta. Eu disse, como é que tu faz?
eu vou no espelho, olho e digo assim, meu, tu é o cara, tia. Ele se reconhece. O que isso está dando? Está dando uma mensagem para a pessoa que ela está no caminho certo. Que ela está no caminho certo. Verdade. Às vezes tem pessoas que... E muita gente gosta de desdenhar, né? Vamos dizer, alguém que está fazendo aqui, eu consegui terminar uma faculdade, a doutora me diz, e daí? Eu estou na pós-graduação. Mas eu tenho o mérito da minha coisa... Eu fiz mestrado, doutorado em Harvard, em Stanford. Sim, e o outro fez na Universidade de Tóquio. E assim vai indo a coisa, né? Ou seja, nós inclusive escrevemos no livro, nós levamos um livro para fazer, um ano para fazer esse livro, deu uma trocada, né? Seguindo o nosso trabalho de palestrante, veio a necessidade de fazermos o livro, que muitas pessoas perguntavam depois, posso anotar? Gostaria que outra pessoa viesse vê-los aqui. Então, assim, vamos fazer um livro para que essas pessoas possam levar essa nossa palavra, essa nossa ideia para casa e para outras pessoas, né? Então, nós grafamos ali. Quem sabe o valor da conquista é o conquistador. Toda e qualquer pessoa que conquistou alguma coisa, até o nosso querido Pedro, para aprender a tocar violão, ele sabe qual é o valor, quais foram as horas que talvez tu podia ter saído de casa e tu dedicou para seres bom no instrumento. E não tem quem possa dizer assim, mas eu fiz violão clássico. Não tira o mérito do nosso amigo que toca muito bem e, mais ainda, com o talento que ele tem, ele junta o talento da canção com o talento da instrumentação, né? Então, toda vez eu acredito, o Pedro, também o nosso amigo, o percussionista, o Cassiano, vão sair daqui, vão ficar alegres e vão dizer um para o outro, puxa, que bom que nós podemos vir no programa da Cláudia para mostrar o nosso trabalho, sabe? E eles vão comemorar. É isso aí. Vão comemorar. Muito legal. Assim como nós também, depois nós vamos sair, nós vamos tomar um café e vamos comemorar. Irmão, que bom que nós tivemos esse gracioso convite para falar do nosso trabalho, para falar do nosso livro, para falar sobre autoestima. Valorizar tudo na nossa vida, né? Isso aí. Exatamente. Guris, as palestras de vocês, o livro, para o pessoal que queira adquirir, tudo tem na fanpage de vocês, é isso? Sim, ou seja, se as pessoas quiserem, né, fazer contato conosco, saberem mais sobre o nosso trabalho, todos os registros das palestras, onde estamos, onde tem o livro, vai no Facebook, a maioria das pessoas hoje tem seu perfil no Facebook, e coloca lá, Irmãos Queiroz, tá? É Queiroz, o pessoal às vezes confunde com Queiroz, que é um sobrenome muito comum no Brasil, porém, tá ali, o sobrenome vai aparecer ali embaixo, Irmãos Queiroz. Vocês vão encontrar o nosso trabalho, que nós já vamos fechar 3 anos de palestras, e vamos muito além. Tem outros projetos acontecendo aí, talvez um curso online também deve surgir. Então o pessoal nos acompanha. Aí uma coisa, tem uma data que deve acontecer agora, vai acontecer, já está confirmada, dia 27 de junho estaremos na nossa primeira Feira do Livro, em Canoas. Às 14 horas tem um espaço na Feira do Livro de Canoas, fomos convidados e vamos estar lá autografando o nosso livro, falando sobre o nosso trabalho. Às 14 horas, num espaço chamado Cafeteria Literária. Café Literário. Tá bom? Dia 27 de junho. E olha só que legal. Dia do aniversário da cidade de Canoas. Vai ser muito legal. Agora nós estamos aqui na TVU, a nova TV dos gaúchos, sempre com as principais notícias do mundo dos veículos automotores. Temos uma história de 35 anos de apresentações ininterruptas, destacando os principais lançamentos de automóveis, motocicletas, caminhões e ônibus, e fazendo a cobertura de diversas competições